nós analisamos os conceitos de fluxo e densidade de fluxo e deduzimos a equação de continuidade em sua forma integral. Vamos aqui fazer um exemplo prático de cálculo de fluxo. Vamos considerar aqui uma superfície fechada cilíndrica. Vamos supor que nós tenhamos um fluido incompressível. Vimos que isso representa uma densidade constante e ele está escoando com uma certa velocidade v, que é constante e uniforme. Ela não varia no tempo nem no espaço. É uma situação extremamente simples. Nós queremos aqui saber o fluxo total ao longo de uma superfície cilíndrica com seu eixo de simetria paralelo à velocidade. O problema é basicamente este. Nós temos a nossa superfície cilíndrica fechada e seu eixo de simetria está paralelo à velocidade de escoamento de um dado fluido. Se nós definirmos a direção do eixo de simetria desse cilindro como sendo a direção z, nós temos que a nossa velocidade de escoamento é igual a um certo v na direção z. Para calcular o fluxo através dessa superfície, nós temos de seguir alguns passos. O primeiro é analisar a simetria do problema. O segundo, lembre-se, o fluxo é o produto escalar da densidade de fluxo pela normal externa à superfície vezes um certo elemento de superfície. Nós precisamos, então, definir os versores normais externos a essa superfície. Nós definimos os versores normais para tomarmos o produto escalar da velocidade com o versor normal. Como último passo, nós integramos sobre esta superfície, que é uma superfície cilíndrica. Vamos então seguir cada passo. Bom, resultado do primeiro passo. Já que é uma superfície cilíndrica, é óbvio que nós vamos utilizar coordenadas cilíndricas. São as nossas coordenadas ρ, φ e z, sendo que o eixo z eu já defini. Então, se esta é a nossa superfície, eu tenho o eixo z e o dado eixo x, a partir do qual eu defino um dado vetor ρ que faz um certo ângulo φ. Ou seja, analisando este sistema de frente, nós temos a direção z saindo do plano do papel e teremos o nosso versor ρ fazendo um certo ângulo φ com o eixo x, sendo que ρ e z são perpendiculares. Agora nós precisamos definir os versores normais externos. Nós vamos dividir a nossa superfície S em uma dada superfície 1, que é esta base aqui, uma superfície 2, que é a outra base, e uma superfície 3, que é a superfície lateral do nosso cilindro. Então, neste caso, como essa superfície aqui é plana, nosso versor normal a ela, que eu chamarei de N2, externa, será sempre nesta direção de Z. Neste caso também, teremos uma situação simples, que a superfície é plana e homogênea. O N será constante ao longo de toda a superfície, que também estará ao longo de Z, mas na direção oposta a N2, afinal temos de fazer normais externas, ou seja, que apontam para fora da superfície. Porém, para a superfície N3, a normal irá variar. Será perpendicular à direção Z e variará de ponto a ponto. Esse será o nosso N3. Nós temos aqui a direção Z. Eu vou representar este cilindro de frente. Nós temos a direção Z saindo do plano da folha e é a mesma direção de N2.
e temos uma normal externa, N3, a superfície 3, que faz um dado ângulo φ com o eixo x. Então, esse N3 será o nosso próprio versor ρ. Assim, nós temos que N1 será igual a Z, só que apontando na direção contrária. Então, colocamos um sinal negativo. O N2, este sim, será o próprio versor Z, aponta na mesma direção. E o N3 será o versor ρ. Nós definimos os versores normais externos, então vamos determinar o produto escalar deles com a velocidade, lembrando que a velocidade se encontra ao longo de z. Então nós temos que na região 1, N1 corresponde a menos z, então V escalar N1, produto escalar de z com z é 1, temos um sinal de menos, então será menos V. Neste caso, nós temos um produto escalar entre N1 e V. Vetores na mesma direção, sentidos opostos. Vamos lidar com a região 2. Neste caso, nós temos que N2 é igual a Z. Então, V escalar N2 será igual a V, pois, neste caso, nós temos que tanto V quanto N2 têm a mesma direção e o mesmo sentido. Na região 3, por outro lado, nós temos que N3 é ρ e o nosso V está na direção Z. Logo, V escalar N3 é igual a 0. Afinal de contas, neste caso, nós temos vetores perpendiculares. Agora que nós já calculamos os produtos escalares, podemos fazer a integração sobre toda a superfície fechada S. Nós temos que o fluxo total ao longo de S será igual ao fluxo ao longo da superfície 1 mais o fluxo ao longo da superfície 2 mais o fluxo ao longo da superfície 3. Vamos fazer as integrações para o fluxo. O fluxo ao longo de 1 é igual à integral ao longo da face 1 da densidade que multiplica o produto escalar de V com N1, que fornece menos V, ao longo de toda a superfície 1. Se a área da base do cilindro é A, que é a mesma para a superfície 1 e para a superfície 2, temos aqui que ρ e V são constantes, eu vou tirá-los da integral, fica a integral de ds em 1, que é a própria área da base. Nós temos que o fluxo ao longo de 2 será igual, da mesma forma, a integral ao longo de 2 da densidade do fluido vezes o produto escalar de V com N2, que é V com a integração ao longo de toda a superfície 2, que nos fornecerá ρ e V são constantes, ponho fora da integral, resta a integral ao longo de 2 do elemento de área, que fornecerá a área da base. E a integral ao longo da superfície 3, como V escalar N3 é igual a 0, será nula. Portanto, nós temos que o fluxo total ao longo da superfície será igual a menos ρVA mais ρVA mais 0, que fornecerá, esses termos se anulam, 0. O fluxo através da superfície cilíndrica é nulo. Isso acontece porque nós não temos uma interrupção de fluxo ao longo desta superfície. Nós não temos nenhuma barreira aqui que faz com que o fluido se acumule, ou seja, uma parte do fluido que entra nessa região não sai por esta região. Nós também não temos nenhuma fonte, nenhum cano colocando mais fluido dentro desta superfície. Não temos fontes no interior da superfície. Então é natural que o fluxo total seja nulo. Aquilo que entra é igual àquilo que sai. Este resultado seria o mesmo para qualquer superfície nessas condições. Eu posso ter aqui uma superfície cúbica, uma superfície esférica, posso pegar essa superfície cilíndrica e mudar a orientação dela com relação à velocidade. O resultado será que, em qualquer desses casos, o fluxo total continuará sendo nulo.